Tecnologias normalmente chegam ao nosso conhecimento quando elas já estão muito desenvolvidas e, em muitos casos, ao longo da história humana, técnicas foram esquecidas antes mesmo de serem aperfeiçoadas. Desse modo, após séculos, alguns equipamentos se tornaram relíquias de uma tecnologia que poderia estar presente há muito tempo antes da nossa sociedade se não tivesse sido esquecidas. Assim, o tema do nosso vídeo de hoje são artefatos antigos, criados antes do que você imagina. Mas antes de iniciarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para mais um Enigmas do Mundo. Houfeng de Dongyi. Abalos sísmicos, ou simplesmente terremotos, são fenômenos naturais que ocorrem na superfície da Terra por decorrência de eventos geológicos que acontecem na litosfera. Eles são inevitáveis e acontecem bem aleatoriamente. Os locais que sofrem com esse tipo de evento geralmente estão muito próximos de uma falha geológica no encontro entre duas placas tectônicas. Em grande parte delas se localizam nos oceanos, mas há locais no mundo em que é possível avistá-las a céu aberto. Quando um terremoto ocorre e atinge as cidades humanas, um transtorno gigantesco é causado, gerando prejuízos inestimáveis tanto financeiros quanto em vidas. Em locais com alta atividade, como a China e o Japão, esses eventos são constantes e já foram responsáveis pela destruição de cidades inteiras, além de acabar com paisagens naturais e provocar catástrofes como tsunamis. Um exemplo bem intenso disso é o acidente nuclear que ocorreu em uma usina em Fukushima, no Japão. Como eles são inevitáveis, a melhor defesa para um terremoto é o preparo. Isso é feito da junção de duas coisas: infraestrutura pensada para minimizar danos causados por eles e em métodos de se analisar se um terremoto está acontecendo antes dele chegar nas cidades, permitindo que as pessoas evacuem para locais seguros onde podem ficar a salvo. No século XIX, a humanidade ganhou acesso a uma tecnologia chamada de sismógrafo. Esse equipamento é capaz de analisar os tremores das camadas tectônicas terrestres, podendo dar sinal que indicam que um terremoto está em andamento muito tempo antes deles atingirem grandes centros urbanos. Além disso, triangulando as informações de vários sismógrafos espalhados pelo mundo, também é possível analisar em que lugar do planeta o terremoto teve início. No entanto, a tecnologia já havia sido descoberta há mais de 2000 anos na China por um camarada chamado Zhang Heng, no ano 132. O equipamento é conhecido por lá como Houfeng de Dongyi e possui 8 esferas de bronze, cada uma sustentada pela boca de estátuas de dragões. Assim que um terremoto está por vir, o movimento da Terra era capaz de fazer com que as bocas se abrissem, uma vez que elas eram colocadas em um ponto de equilíbrio perfeito. Desse modo, o equipamento mostrava a presença e direção de abalos sísmicos. No entanto, esse conhecimento só foi resgatado por conta de documentos antigos que foram encontrados por arqueólogos. Nenhuma peça original foi encontrada até hoje. Assim, existem apenas versões construídas recentemente. O mais bizarro disso tudo é que, na época, ele não possuía qualquer compreensão de como funcionavam os terremotos, acreditando que eles eram causados pelo vento. O braço de metal. A dificuldade na vida de alguém que nasce sem ou perde um de seus membros é gigantesca, uma vez que elas perdem metade do equipamento natural para realizar funções que geralmente precisam dos dois. O pior de tudo é que é realmente muito difícil você desenvolver equipamentos e próteses que realmente substituam esses membros perdidos, uma vez que os detalhes criados pela natureza entre as relações de ossos, músculos e tendões são extremamente responsável por nós sermos capazes de ter movimentos tão precisos com as nossas mãos e pernas. Até mesmo andar é resultado disso. Além disso, ter essa condição não é algo tão difícil quanto parece. Para você ter uma ideia, em pesquisas feitas nos Estados Unidos, cerca de 1 a cada 200 pessoas vivem atualmente com a perda de um membro e cerca de 500 novas amputações são feitas todos os dias. Esses números foram muito influenciados pela industrialização, que induziu a população ao sedentarismo e ao consumo de alimentos ricos em açúcar, o que causou um aumento considerável nos casos de diabetes em todas as idades.
Desse modo, nos anos recentes, o desenvolvimento de próteses que realmente auxiliam as pessoas no dia a dia se tornou algo muito mais importante para a sociedade. Assim, em poucas décadas, avanços consideráveis foram feitos tanto na eficiência quanto na qualidade desses equipamentos protéticos. No entanto, se você acha que o desenvolvimento de equipamentos eficientes só aconteceu nos dias de hoje, você está muito errado. Em fato, a primeira prótese capaz de auxiliar nas funções do dia a dia, ou seja, não era apenas um pedaço de madeira, foi feita na Europa em 1840. O braço artificial é bem bonito a propósito, sendo o resultado de um trabalho muito bem feito de um ferreiro e artesão que construiu esse braço utilizando aço e couro. A parte de couro servia para apoiar o coto, que ficava bem confortável em uma cápsula cheia de lã. Já a parte de aço continha uma centena de pequenas pecinhas que se juntavam de uma maneira bem articulada, fazendo com que os dedos possuíssem uma certa quantidade de flexibilidade durante o movimento. Além disso, eles possuíam travas individuais que permitia à pessoa manter os dedos em uma posição fixa, permitindo que ele segurasse objetos e fizesse uma série de movimentos cotidianos sem problemas. É claro que esse equipamento não foi barato, sendo muito especulado que ele tivesse sido feito com uma peça sob encomenda para um rei ou para algum membro de sua família. Pilha antiga. Nos dias de hoje, nós já abandonamos as pilhas para a grande parte dos equipamentos. Porém, elas ainda estão presentes em coisas mais simples como relógios e controle remotos. As pilhas foram abandonadas porque a nossa espécie desenvolveu as baterias que permitem a recarga da energia em seu interior, coisa que não acontece com as pilhas. Isso porque pilhas são resultados de reações químicas entre metais e ácidos que geram descargas elétricas. Acreditava-se que a primeira delas havia sido feita por Luigi Galvani em 1786, porém estudos arqueológicos encontraram que pode ser uma pilha que foi feita há mais de 2.000 anos de idade. A descoberta foi feita em 1983, mas o equipamento foi roubado em 2003 e nunca mais foi recuperado, estando perdido até os dias de hoje. O artefato é basicamente um vaso de argila que possui em seu interior um cilindro de cobre conectado a um fio. Em suas paredes haviam resquícios de alguma substância, sendo traçada para vinagre e suco de uva. Em experimento foi descoberto que a bateria é capaz de gerar até 1 volt de eletricidade. O computador. Bom, se a pilha te surpreendeu, sente-se, porque essa informação pode ser intensa. E se eu te disser que os computadores não foram inventados em 1946, mas na realidade há mais de 2.000 anos atrás? É claro que o equipamento não funcionava como o nosso, sendo bem analógico. Ele foi encontrado em uma ilha grega chamada Antiquitera, que fica próximo às ilhas de Quitera e Creta, em um navio naufragado, enquanto mergulhadores caçavam esponjas. Após estudos, foi constatado que o equipamento possui mais de 2.200 anos. Ele era uma espécie de um relógio analógico, capaz de computar as horas se alinhando com as estrelas à noite. O equipamento encontrado em si não é todo o computador, acreditando-se que havia mais componentes que compunham a tecnologia, mas eles nunca foram encontrados. Mas e aí? Qual desses artefatos você achou mais impressionante? Comente aí embaixo para a gente ver. Estamos curiosos para saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se for novo por aqui e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.